quero trazer para vocês 4 notícias nesse vídeo aqui. Olha, esse vídeo aqui tem notícias de tudo quanto é gosto. Tem notícia boa, tem notícia ruim, tem notícia empolgante, tem notícia preocupante, enfim, tem de tudo aqui, tem de tudo. Então, ó, agradeço muito a sua audiência nesse vídeo, estar aqui assistindo a Central, aqui junto com a gente, agradeço muito. Convido você a ficar aqui até o final, junto com a gente, para ficar muito bem informado. São 4 notícias que eu vou trazer aqui e, né, nos ajudar a seguir crescendo. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, é sempre muito importante, você não tem noção do quanto isso ajuda a gente aqui, que está todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense. Deixa o like aí, deixa o joinha e comenta de onde você está assistindo, a gente gosta muito de saber de onde que é a nossa audiência. Então comenta aí, cidade, estado, país, quem sabe, né, de onde você está falando, para a gente trocar essa ideia. Beleza? Ó, como são 4 notícias, eu estou querendo fazer aqui rapidinho e direto ao ponto, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E a primeira delas que eu quero trazer é uma notícia boa, tá? É um levantamento muito bom que a Netflu fez e trouxe aí para a gente, tá? Eu acho espetacular, ok? Eu acho espetacular a informação que a Netflu traz de que na gestão Mário Bittencourt, o Fluminense tem mais do que o dobro de vitórias contra os rivais. Assim, a gente, né, principalmente aqui na Central, a gente faz muitas críticas a muitas coisas no Fluminense. A gente tem um perfil bastante crítico, né, bastante reclamão, bastante corneteiro, mas nisso a gente tem que dar o braço a torcer. Uma evolução absurda que a gente está tendo desde que o Mário Bittencourt assumiu o Fluminense nessa questão dos clássicos. Fluminense, né, minha adolescência ali, infância, eu via o Fluminense sofrendo muito em clássicos, mesmo no período da Unimed, mesmo com times muito melhores do que Flamengo, Vasco, Botafogo, a gente sofria e não ia tão bem nos clássicos. Desde que o Mário assumiu, isso melhorou bastante. A Netflix fez esse levantamento e os números são realmente bem impressionantes, tá? O Fluminense jogou 41 clássicos desde que o Mário Bittencourt assumiu. Venceu 20, perdeu só 10 e teve 11 empates, né? Se a gente para analisar e lembrar, por exemplo, que uma derrota contra o Botafogo ano passado, na semifinal da Copa do Cariocão, foi uma derrota, mas o Fluminense se classificou. Então, assim, tá aí contando como derrota, mas é uma derrota que no final das contas o Fluminense ganhou. Eu achei uma vergonha aquele jogo, tá? Não tô fazendo defesa disso, não. Mas foi uma derrota, conta como derrota, só que o Fluminense passou de fase. Tem um empate aí, né? Foi um empate 1-1, que o Fluminense foi campeão carioca naquele dia, né? Então, assim, é um empate, mas é um empate que também tem um gosto de vitória para a torcida do Fluminense. Então, assim, é muito bom, tá? É muito boa essa marca aí que o Fluminense está atingindo. É algo que o Fluminense tem evoluído muito, tá? Eles fizeram aqui separadinho também cada time, tá? Cada rival do Fluminense, ó. Eles trazem que a maior vítima do Fluminense no período é o Botafogo, né? O Fluminense jogou 14 vezes contra o Botafogo e o Botafogo só venceu 2 vezes a gente e a gente ganhou 8 vezes eles, né? O resto aí foram empates, né? 4 empates. Vasco a gente enfrentou muito pouco, né? A gente sabe como é que funciona, né? O Vasco da Gama, para o Fluminense não passar ele no confronto direto, né, nas vitórias, eles ficam jogando a Série B todo ano para ter pouco jogo, né? E aí o Fluminense enfrentou poucas vezes o Vasco de lá para cá, foram só 8 vezes, mas o Vasco só venceu uma, e o Fluminense venceu 4 delas, né? Então, assim, já é uma melhora também muito grande, né? A gente que teve um período muito ruim contra o Vasco, tinha muita dificuldade de vencer. E no Fla-Flu é o clássico mais equilibrado, né? Foram 19 jogos, o Fluminense tem vantagem, 8 vitórias contra 7 do Flamengo, tá? E o resto aí foram empates, né? Mas também levando vantagem desde que o Mário Bittencourt assumiu. O primeiro clássico do Mário foi no dia 9 de junho de 2019, o Fluminense 0-0 Flamengo lá no Maracanã pelo Brasileirão. Lembro desse jogo, o Fluminense entrou com uma linha defensiva bem alternativa, jogou o Julião, jogou o Frazan, e a gente empatou em 0-0, e o último, obviamente, né, foi essa partida agora contra o Vasco, que a gente venceu por 2-0, com um doblete de Germancano, gol do meio de campo, tudo que há de bom, né? Enfim, melhora muito boa, importante demais a gente sinalizar isso aqui, e também, né, fazer o elogio quando tem que se elogiar. Evolução enorme, tá? Na atual diretoria, nesse quesito aí, no Fluminense, tá certo? Quero falar agora de um jornalista importante, renomado, que falou do Fluminense. Falou que o Fluminense, não é impossível o Fluminense ganhar a Libertadores, que ele vê como possível essa situação. Eu vou jogar na tela o André Rizek, né, do Grupo Globo, respondeu uma publicação do GE, né, falando da matéria que o Cano disse. O Daniel gravou esse vídeo mais cedo, vai estar aí no card, tá? Que o Cano falou que tem alguns sonhos a realizar nesse ano pelo Fluminense, que é ser campeão mundial e da Libertadores, que ele acha que é possível, que os sonhos existem para serem realizados.
E o André Rizek concordou com ele, falou que pode não ser provável o Fluminense vencer a Libertadores, mas está longe de ser possível. Ano passado o Atlético chegou na final, né? E ninguém apostava. Que o Cano e todo o time de futebol tem mais é que sonhar mesmo, né? Então o André Rizek está dizendo aí que acha o título da Libertadores do Fluminense possível. E assim, eu concordo com ele, tá? Eu acho que a gente fala muito aqui no canal, né? Para quem já acompanha mais tempo, vê as lives, vê os outros vídeos, eu falo bastante que o Fluminense ainda tem que se reforçar, que o elenco ainda está longe de ser bom, que tem várias carências. Mas, cara, a Copa Libertadores é mata-mata. E no mata-mata, você não precisa ter dois times, né? Você não precisa ter goleiro à ponta esquerda excelentes e reservas excelentes em todas as posições. A questão ali, meu amigo, como não é uma coisa de constância, é uma noite boa, uma noite ruim. Então, assim, dá para ir longe. O próprio Atlético Paranaense, né? Acho que ninguém imaginava, ninguém cogitava que eles deram como exemplo. E eu acho que se prejudicou muito contra o Flamengo com a expulsão do Pedro Henrique, porque poderia fazer um jogo parelho, um jogo duro, poderia, quem sabe, né, ser campeão. Então, assim, possibilidade para o Fluminense há. O que tem que acontecer é o time tem que estar 100% concentrado, focado. Tem alguns jogadores do Fluminense que a gente sabe, né, a gente reclama que eles têm um pouco de... Parece dar uma tremida em jogo grande, mas nesse começo de 2023, eu não vou citar nomes aqui não, tá? Mas nesse começo de 2023 eu vi, né, eles melhorando muito nesse quesito, vamos ver, né, nos jogos a valer, em Libertadores, etc e tal. Ter um goleiro, o Fábio, né, em uma noite iluminada, o Germancano, né, mais uma... Como foi o jogo contra o Vasco? O Fluminense não foi bem contra o Vasco. Mas o Fábio pegou tudo, o Germancano meteu 2 gols, a gente venceu a partida. Ponto. Libertadores é isso, é mata-mata. Então, assim, acho que o Fluminense tem total condição, levando com seriedade, claro, tendo um pouquinho de sorte, né, no chaveamento, nunca é demais, e levando com seriedade as partidas, a gente pode sim, tá? Muita gente fala que o elenco do Rival da Lagoa é um dos melhores do país, se não o melhor, né, da América do Sul, etc e tal. Tá aí, cara, o retrospecto, a gente tem mais vitórias do que derrotas contra eles nos últimos anos. Então, assim, mostra que o Fluminense consegue vencer. Talvez num campeonato de pontos corridos, né, que é como se fosse uma maratona, falte gás para o elenco do Fluminense. Mas em mata-mata, mata-mata dá sim. Em mata-mata, o Fluminense tem total condição sim de ser campeão da Libertadores e esse tem que ser o foco. O presidente prometeu. Falou que esse ano a gente ia ganhar o Bicarioca e ser campeão da Libertadores. Estou focado nisso. Estou nessa exigência, tá? Só que para isso, meus amigos, algumas coisas precisam acontecer e outras não podem acontecer. A gente vai falar já já nesse vídeo aqui. Só antes, faltam 2 notícias para eu trazer. Eu quero só botar você na cara do gol e te lembrar que os melhores produtos do Fluminense com desconto, você confere lá no link da descrição, lá no comentário fixado, lá na Centauro. Usando o cupom Central10, você garante 10% de desconto em tudo que for vendido e entregue pela Centauro. Seja do Fluminense, seja qualquer outro item esportivo, você usando o cupom Central10, você ganha 10% de desconto. Então não marca bobeira não, corre lá e aproveita, beleza? Vamos lá, galera. Tem mais 2 notícias para eu falar aqui. E elas eu acho que acabam se interligando, né? Elas são um pouco parecidas, porque saiu uma informação da própria Netflix também, né? De que teve um clube da MLS que fez proposta por jogador do Fluminense, né? O Fluminense recebeu essa proposta internacional aí pelo Calegari. Calegari, lateral direito do Fluminense, andou jogando esse ano de lateral esquerdo, alvo, né? Centro da polêmica ali do pênalti, recebeu uma proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, mas, segundo a Netflix, foi recusada, tá? Era uma proposta de empréstimo pelo jogador, com uma opção de compra ao fim do vínculo. O Fluminense fez algumas contestações, né, e não aceitou o acordo, né? Enfim, não foi interessante para o Fluminense negociar o Calegari por empréstimo com passe fixado. A Netflix também lembra aqui, né, que eles já tinham trazido essa informação de que ano passado o Estoril de Portugal fez uma proposta, né, nos mesmos moldes pelo jogador, né, empréstimo com opção de compra, o Fluminense também recusou, e que o Calegari, lembrando, né, tinha fechado o Fluminense tinha aceitado uma proposta de empréstimo do Goiás para o Calegari jogar lá, sem opção de compra, os 2 clubes dividindo os salários, mas o Calegari acabou recusando na época, estavam priorizando uma transferência para a Europa e a negociação acabou não acontecendo, né? O Calegari começou esse ano como titular, o Jorge foi contratado para isso, mas os primeiros jogos foram com o Calegari como titular na esquerda. Eu estava achando ele até bem, estava até gostando das participações do Calegari, mas de fato se queimou muito depois da situação do pênalti que ele bateu contra o Botafogo e perdeu. Isso acho que acabou queimando muito o Calegari e é inegável. Nos 2 últimos jogos, cara, o Fernando Diniz escanteou muito o Calegari. Contra o Audax, você tinha o Jorge de titular de um lado e o Samuel Xavier titular do outro. Né? Porque o Calegari estava jogando na esquerda, mas ele é lateral direito. Né? Ele, teoricamente, era o reserva de Samuel Xavier. Disputa a posição ali com o Guga e com o Samuel Xavier naquele setor. Mas estava jogando na esquerda. Mas você tinha os 2 ali titular, né? Samuel Xavier e Jorge.
o Jorge saiu, entrou o Guga pela esquerda. O Samuel Xavier saiu, e o Diniz botou o Alan, eu nem entendi o que ele tentou fazer, ele botou o centroavante lá. Mas os dois laterais saíram, o Calegari nem entrou. Contra o Vasco, o Diniz escala o Guga de titular porque o Jorge estava mal fisicamente, né? O Guga estaria melhor fisicamente do que o Jorge. O Calegari está ali no elenco, o Calegari já jogou mais vezes lateral esquerdo do que o Guga. O Guga, eu realmente, assim, muita gente falou, né, quando ele foi contratado, que ele vinha para a esquerda, que ele poderia jogar na esquerda. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, mas pode ser uma ignorância minha, eu nunca vi. O Guga é lateral direito. Pode quebrar um galho ali, mas ele é lateral direito. O Calegari já tem mais experiência, mais rodagem na posição. O Diniz preferiu o Guga titular na lateral esquerda, o Calegari ficou no banco, nem jogou, né, nem acabou nem entrando na partida, enfim. Parece muito sem crédito no Fluminense. E isso pode acabar facilitando também uma transferência, né? Ele é um jogador jovem, pode, né, o Fluminense conseguir arrumar um cascalhozinho com ele e negociá-lo. Isso tem tudo a ver com a próxima notícia, porque a Netflix também traz aqui uma apuração deles de que a diretoria do Fluminense segue planejando vender algum jogador no meio do ano. Muito se fala, né, sobre o André, teve um assédio muito forte do Fulham nessa janela agora de começo do ano, também se fala muito do John Arias, recebeu proposta não, sondagem, né, de clubes de Portugal e da Arábia Saudita, poderia sair, mas o André, o Mário já falou que não quer vender esse ano, quer manter o jogador, acho que a diretoria do Fluminense entende, né, que uma possível convocação à seleção faça o André se valorizar ainda mais, além do retorno técnico. O John Arias também é visto como uma peça essencial ali no time do Fluminense e não é interessante para o clube vender. E tem outros jogadores que formam essa espinha dorsal da equipe, né, que foi prometido ao Fernando Diniz ali quando ele renovou, que esses caras não sairiam, né? Não iria haver aquele famoso desmonte ao longo da temporada do time do Fluminense. Nino, André, John Arias, próprio Ganso, Germancano, essa turma aí e acabar permanecendo no Fluminense. Mas existe essa possibilidade, essa necessidade, né, do Fluminense de vender algum atleta no meio do ano. E aí por isso que eu falo que as notícias são ligadas, né? Porque eu acho que o Calegari sai muito como favorito nisso, né? Se vier uma proposta pelo Calegari, eu acho que o Fluminense vende, porque é um jogador que está cada vez mais sem espaço. Ele já, em 2022, já não tinha tanto espaço com o Fernando Diniz. Aí ele conseguiu arrumar um espaço ali na lateral esquerda que nem era dele. E aí agora, depois dessa questão toda, parou de entrar nos jogos, perde muito espaço. Então, acho que ele seria o favorito aí para ser vendido, se o Mário Bittencourt, claro, mantiver a palavra dele. Não vendeu o André, não vendeu o John Arias, né? Acho que o Calegari é o principal atleta ali para ser vendido. Tem a possibilidade também do Martinelli, mas o Martinelli está fazendo um bom começo de 2023 e é titular, né? É peça importante no time. Então, daria uma desmontada, né? Por mais que eu acho que o Fluminense tenha que trazer um segundo volante para disputar a posição com o Martinelli, tem o Alexander voltando da seleção, que pode compor ali o setor também, eu acho que seria preocupante nesse momento, com o elenco que a gente está, com o elenco que a gente tem, negociar o Martinelli. Então, ao meu ver, tá? Mas aí é uma opinião pessoal minha. Favorito nessa lista aí para ser vendido deve ser o Calegari. Aí tem que ver se vai ter proposta, se vai ter algo interessante. Será que o valor que o Calegari vale e o Fluminense venderia o Calegari seria suficiente para dar esse desafogo financeiro ao clube? É isso que a gente tem que saber. O Netflix também fala aqui, né, que o Fluminense tem alguns valores consideráveis para receber esse ano, né, seja em vendas, né, que são as parcelas de jogadores já negociados, Luiz Henrique, Matheus Martins, né, a gente sabe que o Fluminense vende esses caras parcelados, mecanismos de solidariedade, né, dinheirinho ali de jogadores formados no Fluminense que mudaram de clube e foram negociados, e também coisas de patrocínio. Só que esses valores, né, são muito fracionados, né? Então acaba não resolvendo o problema. Também, óbvio, né? A gente não tem como não falar, né? O Fluminense vende muito mal. O Matheus Martins e o Luiz Henrique estão aí, né? Dois exemplos claros de vendas horríveis que o Fluminense fez e não resolveram o problema, não oxigenaram a folha, né? Talvez tenha dado uma soluçãozinha ali de curtíssimo prazo, mas logo depois, né, você vendeu ali o teu almoço para comprar a janta e a tua janta não foi suficiente. Você logo depois, antes de dormir ainda, você já está com fome. Mais uma vez, você agora está sem dinheiro para comprar comida, né? Basicamente é isso que está acontecendo com o Fluminense. Essa situação triste. Mas acho que essas notícias acabam se ligando, né? O Fluminense tem condições de ganhar a Libertadores, mas não pode desmontar o elenco. Como eu disse, eu acho que esse elenco do Fluminense ele já não é nem tão robusto assim para competições longas, mas no mata-mata serve. Acho que ele é para um mata-mata, ele pode ser sim suficiente com inúmeras ressalvas, mas não pode se desfazer, não pode desmontar, os jogadores não podem sair. E aí, meu amigo, a diretoria do Fluminense vai ter que se virar nos 30 aí para conseguir fazer isso, já que uma venda é necessária no meio do ano. Tá certo? Ó, essas foram as notícias, eu quero saber a sua opinião. O Fluminense pode ser campeão do Libertadores 2023? Você concorda com o Rizek? Comenta aí, Calegari. O Fluminense recusou a proposta de empréstimo dos Los Angeles Galaxy pelo polivalente jogador do Fluminense e Mário Bittencourt, né? Diretoria do Fluminense
sabe que vai precisar vender alguém no meio do ano. Quem que o Fluminense vai vender? Deixa nos comentários aí, valeu? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.